Atos 2, 42. Está escrito assim: eles perseveravam ou faziam com o coração apaixonado. É o que nós lemos na outra tradução. A busca pelo ensino, a dedicação ao ensino, a perseverança no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quantos podem dizer amém? Levante seu rosto, me dê de presente a sua atenção. Seremos muito objetivos esta noite. Para quem não esteve conosco semana passada, na semana retrasada, pode acompanhar, está lá na playlist, Douglas. Nosso Ministério de Mídia separou as últimas quarta-feiras, as festas da palavras em uma playlist, e você pode acompanhar as duas últimas ministrações que nós estamos falando sobre o versículo de número 42. Em suma, semana retrasada falamos sobre a dedicação intensa, a perseverança, o fazer com paixão. Segundo, semana passada falamos sobre a dedicação ao ensino da palavra, a doutrina dos apóstolos. Nós reconhecemos a importância da base doutrinária para a fé, como nós devemos nos fundamentar pela palavra, para vivermos uma vida cristã, para sermos modelados pelo pensamento de Cristo, que se expressa através da sua palavra. A palavra tem poder de modelar, a palavra tem poder de ressignificar, a palavra tem poder de transformar a mente, a vida, a alma, o comportamento de qualquer ser humano. É tão importante a nossa dedicação à palavra, e ainda estamos em uma retrospectiva daquilo que falamos quarta passada, porque a palavra muda o nosso pensamento, modela a nossa forma de pensar. Quando nós nos dedicamos intensamente à palavra, a um tipo de linguagem, a um formato de linguagem, nós vamos sendo modelados. Perceba, quando a pessoa ela experimenta um novo nascimento em Cristo, experimenta um processo de conversão, independente, irmão Paulo, independente, irmã Sheila, de qual seja a sua origem, qual seja o ambiente da sua criação, a formatação, não apenas do pensamento, mas também da linguagem, acontece, parece que instantaneamente. Claro que isso é progressivo, mas o jeito de falar, o jeito de se expressar começa a mudar. A palavra vai modelando, a palavra vai ressignificando. E isto implica uma mudança de mentalidade. Mentalidade fala de razão, raciocínio, lógica, argumentação, pensamento, onde todas as nossas ações nascem. Todos os nossos comportamentos partem dos pensamentos. Os nossos pensamentos não têm poder de mudar a realidade, mas as nossas ações têm. E geralmente, as nossas ações são reflexos dos nossos pensamentos. Tudo que a gente faz é reflexo do nosso pensamento. Existem muitas ideologias, principalmente nesse cenário de desenvolvimento humano, pensamento positivo, ideia do coaching, que as pessoas implicam em dizer que o pensamento positivo muda a realidade. Pensamento não muda a vida de ninguém. Só pensar não muda nada. Ou você acorda de manhã e diz, no seu pensamento, hoje eu não vou precisar trabalhar e vai aparecer dinheiro na minha conta. Acontece? Não. Pensamento não muda a realidade. O que muda a realidade são ações. Porém, as ações são reflexos do pensamento. Conforme o homem pensa na sua mente, diz o sábio Salomão, ao escrever o livro de Provérbios, assim ele é. Aquilo que eu penso é reflexo daquilo que eu ouço, daquilo que eu leio, daquilo que eu internalizo. Pela palavra, eu penso o que Deus tem sobre mim, sobre a minha vida, então eu consigo agir por aquilo que Deus está modelando na minha vida. É importante, extremamente importante, sermos orientados pela palavra, pois a palavra vai modelar os nossos pensamentos vão modelar as nossas ações vão nos dar uma conduta, e a nossa conduta vai nos definir em caráter. Pensamento, ação, conduta,
caráter. E o caráter, pastor, traz o quê? Consequência. Se o teu caráter é honesto, íntegro pela palavra, que você é modelado, a tua consequência será consequência de bênçãos, e nós não temos dúvidas disso. Portanto, caminhamos então para um terceiro aspecto. Além da dedicação apaixonada pelo ensino, a Bíblia vai nos mostrar que a igreja de Atos, ela desfrutava de um cenário de intensa comunhão. Eles viviam intensamente, não apenas a dedicação no ensino, mas viviam também a comunhão. O que é comunhão, pastor? O relacionamento, a intimidade, a unidade da igreja. Esse é, sem dúvidas, um dos elos principais para o crescimento e desenvolvimento da igreja. Nós somos igreja pela comunhão que exercemos com igreja. Nós fazemos sentido enquanto igreja pela comunhão que temos uns com os outros. Uma comunhão, perceba, que tem sido violentamente atacada, principalmente neste cenário pandêmico, onde o distanciamento social implicou também no distanciamento relacional. Grava isso. Nós vamos identificar que não apenas a comunhão, estamos destacando agora, mas todas as bases, os pilares da igreja estão sendo atacados. Nós falamos do fazer com paixão, dedicar-se inteiramente, tem sido atacado pela mediocridade. Faça, vá fazendo, não tem problema, não precisa ser tão intenso, apenas precisa fazer, não precisa se dedicar com tanta intensidade. Isso tem sido comum no nosso meio. Apenas vai, depois a gente vai resolvendo. Segundo, o ensino tem sido atacado, sim ou não? Sim, a palavra tem sido substituída por qualquer outra coisa, tem sido substituída por qualquer outro artifício. Até porque Paulo, lá atrás, na sua epístola mais sentimental, onde ele coloca mais o coração dele, pois é uma epístola pastoral, afinal, para quem ele escreve é um filho na fé, Timóteo, cujo nome aparece 22 vezes no Novo Testamento, e em quase todas as cartas de Paulo está o nome de Timóteo. Significa que Timóteo era para Paulo como um filho. Paulo alerta dizendo: Timóteo, nos últimos dias, as pessoas terão dificuldades de ouvir o ensino, serão resistentes à palavra, haverá como que comichões no ouvido, incomoda, gera um desgaste, as pessoas não vão querer, elas vão escolher para si filósofos, mestres, pensadores com vãs doutrinas para satisfazerem as suas vaidades. Nós vemos hoje a palavra sendo atacada, a palavra sendo escanteada, e cada vez mais nós buscamos aquilo que nos interessa, aquilo que eu preciso para ser modelado, eu desprezo, porque pode confrontar as minhas vaidades, os meus interesses, quando na verdade o cristianismo é exatamente este confrontamento à nossa natureza de queda para uma lapidação à imagem de Cristo. É tão bom quando nós vivemos a vida das redes sociais, onde nós só nos alimentamos daquilo que está relacionado ao nosso interesse. Já parou para perceber? Eu já falei sobre isso, mas não custa a gente repetir. Nas tuas redes sociais, se você tem um pensamento político de direita, você já percebeu que só terão notícias de direita nas tuas redes sociais? Lá no teu feed de notícias? Você curtiu uma vez apoio ao presidente Bolsonaro, só vai aparecer matéria do presidente Bolsonaro. Você só se alimenta daquilo que você gosta. Eu sou de esquerda, pastor. Eu tenho um pensamento comunista, por mais que eu acho isso uma incongruência, difícil caber isso dentro
do cristianismo, na verdade é impossível caber isso dentro do cristianismo, pois o pensamento comunista surge com a ideia de destituição da família, da religião, então da destituição de Deus também. É uma das bases do pensamento de Karl Marx, mas tem crente que diz que é, mesmo sem saber. Você só vai ter notícias de esquerda na sua rede social. Só vai ter apresentações daquilo que te satisfaz. E se alguém for contra e comentar, você exclui e bloqueia, sim ou não? Sim, na maioria das vezes é isso que nós fazemos. Não sou obrigado a tolerar isso. Só que a gente traz isso para a igreja. Não sou obrigado a ouvir isso. Eu não sou obrigado a ouvir aquilo. Eu não sou obrigado a ouvir aquilo outro. Aí a gente vem para o culto e diz, hoje eu não gostei muito. Porque aquilo que eu ouvi talvez confrontou aquilo que eu sou e não percebi. Não gostei muito. Por quê? Eu não percebi que eu sou assim. Mas a palavra vai tratando, né? E é tão bom quando a palavra descortina nossas falhas, que a gente vai achando que a gente é tão bom, e principalmente quando a gente vai se distanciando de Deus. Quanto mais distante de Deus a gente fica, mais crente a gente aparenta ser. Sabia disso? É verdade. A gente está longe de Deus, a gente diz, eu sou crente, eu sou de oração, eu sou de intimidade. Aí Deus vem e se revela, a gente fala, miserável homem que sou. Lembra de Isaías? Isaías pregou 5 capítulos. Imagine, presbítero irmão Omar, Isaías estava em todos os cartazes. Um dia eu vou pregar sobre isso. Todos os cartazes, congresso de jovens, Isaías que prega. Congresso das irmãs do círculo de oração, Isaías que prega. Congresso dos obreiros, Isaías que prega. Escola bíblica de obreiros, quem está pregando? Isaías. Isaías prega, Isaías ensina. Só Isaías, os primeiros 5 capítulos. Quem é ele, pastor? É o sobrinho do rei. Aí ele assume as tribunas para pregar as conferências de Jerusalém e ele dizia, ai de ti, ai de ti. Adson, ai do Adson. Presbítero irmão Roque, ai do presbítero irmão Roque. Aí ele começa a apontar o erro de todo mundo. Até que de repente, ele entra no templo e os céus se abrem. E ele vê um alto e sublime trono e Deus assentado nesse trono. Quando ele vê Deus, ele bate no peito e diz, eu sou o camarada mais espiritual, porque Deus se revelou para mim. Eu sou um camarada crente. Se fosse hoje, talvez alguém faria isso. Subi no monte ontem, Deus falou comigo. Estou mergulhando no nível de glória. Estou cheio da... Mas Isaías não faz isso não. Ele vê Deus, o que ele diz? Ai de mim. Sabe o que ele está dizendo? Quantas vezes eu apontei o dedo para os outros quando os meus lábios estavam impuros. Por que eu fiz isso? Porque eu estava longe de Deus, eu não tinha visto ele ainda. Quando eu vejo ele, eu reconheço que o problema nunca está no outro, o problema está em mim. Ai de mim. Ai das minhas falhas, ai dos meus erros. Então nós, diante disso, percebemos que quanto mais perto de Deus estamos, mais nós reconhecemos as nossas fragilidades. Assim é na igreja, quando Deus revela para nós aquilo que a gente está errando. Eu não sei você, mas eu já errei em algumas coisas e continuo errando. A tendência é diminuir o intervalo dos erros. A intermitência tende a ser mais prolongada. Quando a gente começa, a gente erra. Aí, com o passar do tempo, a gente vai aprendendo, tem que ser mais ou menos assim. Erra. Daqui um pouco tem que estar assim. Erra. Tem que ir se distanciando. O erro tem que ser acidente. O erro não pode ser algo planejado. O erro tem que ser acidente. Errei. Não queria, não pensei. Mas eu vou lá, oro, me arrependo, sem dúvidas. Passo pelo processo do arrependimento, mas ele tende a ser distante. E o que eu estava dizendo, é tão bom quando a gente está caminhando, de repente vem Deus e fala, não faça mais isso, não é por aqui. Eu ouço irmãos, ainda hoje, pessoas que Deus tem nos dado o privilégio de pastorear, e tem 30 anos de fé. Eu já ouvi gente com 40 dizer, pastor, eu nunca ouvi isso, ninguém nunca tinha me falado, e eu fiz isso a vida inteira. Ok? O que eu faço com isso, pastor? Agora eu me lamurio, me martirizo, me autocomisero, reclamo e falo, oh céus, oh vida, o que será de mim?
Ou eu aprendo que aquilo que eu fiz até aqui foi errado, porém Deus me deu a oportunidade de corrigir e desfruto da alegria da correção para viver uma nova vida? Sem dúvidas, segunda opção. Porque se a gente ficar se martirizando pelos erros que a gente cometeu até aqui, a gente nunca vai ter força para continuar vivendo uma vida de progressividade na fé. E tem gente que não entende isso. Tem gente que olha só para os erros que cometeu. Você já parou para perceber que quando você está olhando aquilo que é errado, a tua mente vai ser direcionada àquilo que você fez de errado, só aquilo que aparece? Eu errei aqui, errei aqui, errei aqui. Quando você vê, você está com um fardo gigantesco, porque você está olhando tanto de erro que você cometeu. E você acha que não tem como melhorar. Agora, quando você passa a olhar as tuas correções, como você evoluiu, é como se o erro fosse algo pequeno. Deixa de lado, eu consegui mudar. É um resultado que eu não queria, mas eu mudei. Agora eu estou vivendo uma nova sentença. Progressão, crescimento. E aí a gente canta aquele hino, né? Sempre melhorando. Sempre melhorando. Então, diante disso, nós vamos aprendendo, crescendo, nos desenvolvendo. E a palavra tem sido atacada por isso. Por isso nós vemos cada vez mais crentes sofrendo de inanição espiritual. Tanto tempo de crente, mas sem maturidade, sem desenvolvimento. E quanto menos maturidade, menos nós nos apropriamos das bênçãos de Deus. Mais maturidade, mais acesso. Mais maturidade, mais posse. Deus olha e fala: meu filho agora sabe administrar, está maduro, recebe a bênção, está aqui. E o diabo luta para tentar bloquear a palavra. Assim como o diabo luta para bloquear a comunhão. Percebam como foi violentamente atacada a comunhão nestes últimos dias. Já estava sendo. Eu já disse aqui, mas eu repito. Os processos pandêmicos, eventos mundiais, guerras, aceleram fenômenos que já estavam em desenvolvimento. Você sabia disso? A guerra, a pandemia tem o poder de acelerar coisas que já estavam acontecendo. Por exemplo, a comercialização digitalizada. Antigamente, a gente ia lá na venda do irmão João e anotava no caderninho os ovos que a gente ia comprar, as linguiças que a gente ia levar, os pães que a gente ia comprar. Era tudo assim. Hoje em dia, a gente acessa pelo celular. Agora, e daqui 15 minutos está chegando aqui o que eu quiser por causa de aplicativos, comércio digital. Isso estava acontecendo há 2 anos atrás. Isso estava vindo já, em uma evolução. Cada vez mais. Veio a pandemia, o que aconteceu? Parece que tudo ficou digital. Tudo ficou digital. Acelerou. Assim também os ataques à igreja. Já estávamos sofrendo uma violência contra a comunhão. Pessoas que participam de um ambiente religioso como esse, mas que não desfrutam da comunhão. Nós, antes da pandemia, estávamos percebendo um fenômeno que era muito comum, inclusive, temos aqui pessoas que se dedicaram a estudar ele, como o diácono irmão Roberto, que produziu o seu artigo de conclusão lá na faculdade sobre os desigrejados. No Brasil, era uma média de 65 milhões de evangélicos, 66, dos quais 6 milhões eram desigrejados. Já estava crescendo. A pandemia veio e acelerou isso. E o pior de tudo é que criou um segundo fenômeno: desigrejados dentro da igreja. É gente que vem para o culto, mas não desfruta de comunhão. É gente que vem para o culto, mas não consegue ter conexões com o corpo. E nós não estamos falando apenas da comunhão da ceia, mas da comunhão relacional. O distanciamento é uma coisa. Agora, o distanciamento relacional é outra totalmente diferente. Como nós vemos o distanciamento relacional? Vamos dar um exemplo. Distanciamento físico. Eu não posso chegar perto de você 1,5 metro, 2 metros de distância. Ok. Não vai ter culto. Ok. Mas eu posso me comunicar com você todos os dias. Afinal, nós temos um aparelho de conexão. Sim ou não? Sim. Ó, senhor, meu irmão, como que você está? Está bem? Está tudo tranquilo? Como está a sua casa? Como está a sua família? É difícil fazer isso?
Sim ou não? Percebemos isso com frequência acontecendo durante esse período de pandemia? Sendo sincero, tem gente que fala, pastor, eu estou aqui nos 2 anos e ninguém nunca me ligou. Ninguém nunca me abraçou. Através de um contato. Aí a gente gosta de também expor o erro, né? Nunca fizeram isso por mim. Nunca fizeram aquilo por mim. Aí a gente direciona para nós, né? Já que Deus está se revelando para a gente. Para quem eu liguei? Com quem eu me importei? Quem eu parei para orar e depois ligar? Senhor, eu vou orar pela vida do presbítero Abdala. Abençoa ele. E agora eu vou ligar para ele. Irmão Abdala, tudo bem? Para quem eu fiz isso? Um distanciamento relacional. Um distanciamento diante da congregação. Por quê? Às vezes a gente não percebe, mas nós desenvolvemos relacionamentos superficiais na igreja. Irmão Ismael, tá tudo bem? Ele responde, tá tudo bem. Então tá bom, tchau. Ah, se a gente pergunta para alguém, tá tudo bem, irmã Roseli? Ela fala, então, pastor, eu precisava falar com o senhor. Aí é como se, e isso, usando eu como exemplo, né? Ai, meu Deus, a irmã Roseli vai querer conversar comigo. A gente vê pessoas que falam assim, pastor, eu não vou nem perguntar se está bem, porque eu não quero ouvir. Isso acontece lá, acontece nas nossas igrejas. Porque a igreja está sofrendo um ataque ao ambiente de comunhão. E isso é tão sério, porque a comunhão nos fortalece. Você já parou para lembrar como você conseguiu ser crente como você é hoje? Quem que te ajudou? Porque quando você não tinha força para ir para a igreja, para orar, você não sabia quando era o dia da oração, você não sabia quando era o dia da palavra, alguém passava na tua casa e dizia, vamos que agora você é crente, vamos que agora você tem que orar para Jesus te batizar, vamos que agora você tem que ser dizimista, vamos que agora você tem que ser ofertante. Tinha alguns que eram até mais extremos. Agora rasga os CDs, joga fora as fitas, joga as roupas fora, que agora você tem que ser crente, mas tinha alguém te abraçando. Tinha alguém te acolhendo. Tinha alguém do teu lado te incomodando. E era isso que fazia com que nós, como igreja, caminhássemos com tanta força. Saía 3, 4, 5 irmãos para casa de a pé. 4, 5 irmãos para outro canto de a pé. Conversando. Era difícil dar de a pé, né? Sim, algo quase que impossível na nossa realidade hoje. Imagine eu de a pé. Como? Mas eram 30 minutos de caminhada que você contava os problemas que estavam no teu coração. Você nem imaginava que você estava passando por um ambiente de comunhão, um processo terapêutico que a comunhão promove para a nossa vida, que agora o nosso conforto boicotou. Acaba o culto, a gente tem que correr para casa. Entra no carro, fecha o vidro. Não dá nem paz do senhor para o Morondi. Só levanta a mão lá por fora do vidro e diz assim, ó, tchau, Morondi, estou indo. Tchau, irmão Cacílio. A gente não percebe que a gente está sequestrando uma das maiores ferramentas para firmar-se, estabilizar-se, o progredir na vida com Deus. Uma das maiores. O diabo tem roubado isso da gente. A gente vive numa correria, é tanta pressa para ir para casa. Chega em casa fazer o quê, pastor? Não sei, eu não tinha muita coisa para fazer em casa. Vai dormir 1h da manhã, mas tem que sair correndo do culto. Tem que sair correndo da igreja. Pastor, mas eu sou obrigado a conversar com todo mundo. Não é esse o caminho. Mas nós precisamos desenvolver comunhão. E é uma comunhão sincera. É desenvolver amizade. Ninguém vive sozinho. Nós não somos criados para viver sozinhos. E o problema é que tem gente na igreja sofrendo a solidão no meio da multidão. É gente que está no meio do culto, glória a Deus, aleluia. Mas tem problema aí que só precisava de alguém para contar, para resolver. Não tem, é difícil. Por quê? Porque a gente deixa de cultivar relacionamentos. E a gente só percebe que não tem quando a gente precisa. Ah, como eu queria alguém para abraçar agora. Quanto tempo eu gastei para abraçar alguém?
Quanto tempo eu gastei para orar por alguém? Quanto tempo eu gastei para chamar alguém para ir comigo lá em casa hoje, tomar um café, comer uma pizza? Pastor, mas é tanta coisa. Gente, isso é tão importante que 2 horas de sono perdida se torna muito mais valioso quando você investe no relacionamento com alguém. A gente precisa entender isso. A comunhão nos livra de grandes problemas. Vamos para a Bíblia, a gente está estudando a Bíblia, é festa da palavra, quem diz glórias a Deus por isso? Quem tem Bíblia hoje, nós vamos ler Hebreus 10, 25, vamos lá. Os irmãos estão me entendendo? Tem alguém que concorda com o que eu estou dizendo? Pessoal nas redes sociais, quiser deixar os comentários, aproveite. Fique em casa. Não venha mais para a igreja. Tem gente que está até agora com o fique em casa, né? Fique em casa. Gente, eu não sou contra, muito pelo contrário. Eu sou o pastor que mais apoia o investimento nas redes sociais. Está aqui o Douglas. Eu acho difícil ter alguém como eu, em Curitiba. Eu entendo essa ferramenta como uma das maiores ferramentas evangelizadoras. E é por isso que logo, se Deus permitir, semana que vem nós começamos uma campanha para levantarmos fundos a fim de revitalizarmos a nossa igreja, reformularmos o nosso púlpito, porque fica muito escuro as nossas transmissões, salvarmos o Douglas que tem investido o celular dele para fazer transmissão. Olha lá atrás, lá gente, é o celular dele. Às vezes a irmã Késia precisa ligar para ele, trazer o x-salada para casa, ele não consegue atender porque está usando o celular para fazer a transmissão. A gente precisa comprar uma câmera para fazer a transmissão com qualidade. Eu entendo que essa ferramenta é a ferramenta que nós temos nas nossas mãos para evangelizar. Porém, tem gente que diz agora que está tendo live, eu fico em casa assistindo a live em casa. Aí eu ponho pijaminha, estouro uma pipoca, fico comendo lá, conversando com todo mundo. Enquanto isso, a live rodando. Necessidades acontecem, quem precisa ficar em casa, fique, sem dúvida. Mas se nós temos a opção de escolha, não estou dizendo que, pastor, não consegui hoje estar no culto, vou assistir o culto em casa. Claro, é para isso essa ferramenta, para alcançarmos pessoas. Mas, se nós podemos estar aqui, nós temos que estar aqui. E por quê? Olha o que a Bíblia diz. Quem encontrou, por gentileza, leia bem alto para a gente, 10, 25 de Hebreus. Olha lá, para quem está em casa e não conseguiu ouvir, vou repetir aqui no microfone. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja. Isso é Bíblia. A Bíblia ficou demodê, pastor. Ultrapassada. Segundo o procedimento de alguns, tem alguém que faz isso. Já estava sendo identificado aqui. Mas, pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que o dia está se aproximando. Vocês acreditam que a volta de Jesus está próxima? O que a Bíblia está dizendo aqui, Eric, é assim: vamos, a gente precisa estar junto, a volta está próxima. Jesus voltará, a gente tem que estar no culto, a gente tem que estar na igreja. E eu não estou falando aqui de uma prisão religiosa, e tem que estar na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Não. Estou falando aqui de momentos de comunhão como igreja, que precisam ser priorizados. Se reunir, para cultuar, para receber como igreja, mas também para, mais do que isso, olha aqui, motivar-se, motivarmos-nos uns aos outros. Quando eu chego na igreja, como eu cheguei hoje, eu olho para o irmão Omar e falo: irmão Omar, está meio cansado hoje? Foi isso ou não foi, irmão Omar? Fala bem alto aí para o pessoal ouvir. Foi isso ou não foi? Eu olho no olho. Eu vi que o irmão Abdala cortou o cabelo, corte diferenciado, novo visual. O irmão Osmael elegante, com aquele sobretudo. Irmão Paulo, cabelinho na régua. Visitou o Max essa semana. É isso ou não é? Aí, ó, o irmão Robson fazendo um novo degradê.
Degradê invertido, em vez de começar na zero e subir, começa na zero em cima e vai descendo. Eu vejo. Aí eu pergunto para o irmão Omar, eu vi ele sempre disposto, como hoje disposto, mas com o olho já um pouquinho mais baixo, um quarto. O Omar está cansado hoje, está tudo bem? Ele olhou para mim e disse, pastor, está corrido lá no serviço, muitas reuniões. Por mensagem eu não vou conseguir identificar isso nele. E se o problema não é o serviço? E se há uma retaliação espiritual? E se há um problema físico? E ele fala, pastor, está difícil, aconteceu alguma coisa comigo, eu preciso conversar. Comunhão. Quantas vezes eu já vi isso acontecendo na igreja? A pessoa chegar no culto, de repente alguém olha para ela e dá um abraço. Aquele abraço sara as feridas. Cura os ataques do diabo. Cura, cicatriza. Quantas vezes eu vi gente vindo aqui, depois só por conversar, estou saindo mais leve. Jesus me visitou. Aí o irmão que viu, olha no olho e diz, não para, Deus tem um projeto na tua vida, não desanima. Amanhã eu passo lá te pegar, a gente vem junto. Vamos caminhar, não desista. A importância da comunhão, gente. A importância de estar aqui. E nós temos que investir nisso. Nós precisamos cultivar esse ambiente relacional. Investir tempo em pessoas. Honrar as relações que Deus nos dá. Honrar as pessoas que Deus coloca ao nosso lado. Investir tempo em ministrar palavras de bênção sobre essas pessoas. Eu tenho líderes espirituais que passaram pela minha vida. E que de sempre em sempre, eu mando uma mensagem, tá tudo bem? Como o senhor tá? Vamos tomar um café. Pessoas que me pastoreiam, me pastorearam. Alguns dias atrás eu liguei para um deles e disse, pastor, tá em casa? Tô chegando aí. Passei na panificadora, comprei uns pães, caquinha virada, pãozinho de queijo, mesmo que eu não estava comendo. Cheguei lá, tá aqui, Por que isso? Só porque eu quero me relacionar com você. Quero dizer que o senhor é importante para mim. E naquele dia, quem precisava de apoio era ele. André, que bom que você veio. Rapaz, eu passei por uma situação esses dias. E eu sei que isso não é para dizer que o pastor é bom. Eu sei que isso é para mostrar que amanhã, quando eu precisar, Deus vai colocar alguém para fazer isso. Deus vai colocar alguém para estar comigo. Às vezes a gente se envolve tanto com a nossa correria, a gente deixa de conversar com quem realmente precisa. Com atenção. A gente gasta 2 horas aqui, correndo o dedo na vida dos outros e não desenvolve relacionamento. Só aqui, Passa as 2 horas e você não gastou 5 minutos para investir em relacionamento. Nós precisamos fazer isso. Valorizar pessoas. Faça uma retrospectiva de pessoas aqui da igreja que passaram por você e te abençoaram. Cultive essas lembranças. Gente que te abraçou, gente que te acolheu, gente que não está todo dia ligando para você, mas gente que orou por você quando você precisou. Gaste um tempo, invista, mande uma mensagem, ligue. Estou ligando para dizer que você é meu irmão, eu amo você, estamos orando por você, por sua casa. Gente, isso não tem preço. Nós precisamos mudar a nossa cultura como igreja. Porque a nossa cultura vai se tornando cada vez mais terceirizadora. Tem a liderança que faz, tem o ministério que faz, mas o corpo não é formado pela liderança. O corpo não é formado pelo ministério apenas. O corpo é formado por cada membro. Cada membro precisa estar conectado. Então nós precisamos ter essa responsabilidade. Já pensou se nós nos importássemos mais um com o outro? Lembra da palavra de Eclesiastes? Lança teu pão sobre as águas e depois de muito tempo achará. Há uma interpretação teológica que diz que, como eles abrigavam montanhas, quem estava em cima lançava o pão, lançava a semente, mas quem colhia na época que o rio baixava era quem estava embaixo. Só que quem estava embaixo lançava e quem colhia era quem estava mais embaixo ainda. Então quem aqui no meio estava fazia,
fazia para o outro, mas recebia de alguém que fazia lá atrás. Se nós cultivarmos isso, eu me importo com alguém, alguém vai se importar comigo. Nós precisamos dessa cultura na igreja, na nossa realidade. Nós sermos assim, nós nos preocuparmos, nós acolhermos pessoas. Por quê? Porque isso traz encorajamento. Quanta gente você conhece que parou, que desanimou, e que talvez faltou encorajamento para eles? Tem gente que se perde, a ovelha perdida, aí nós vamos atrás. Tem gente que pega a herança e vai embora, aí não tem o que fazer. Tem que esperar voltar. Mas, quem a gente pode ir atrás, está aí nas nossas mãos. Vamos para um segundo aspecto, e a gente vai caminhar já para o encerramento. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Quem encontrou? Por gentileza, leia. Está aí mais uma vez a importância da comunhão. A comunhão está refletindo crescimento. Animem, ajudem, encorajem um ao outro. Pode ler, por gentileza. Edificai. Está aí? Crescimento. Quem me faz crescer são vocês. Quem faz vocês crescerem sou eu. Eric, você me faz crescer. Paulo, você me faz crescer. Presbítero Abdala, eu cresço com vocês e vocês crescem comigo. Nós, na comunhão, cultivamos o crescimento. Cultivamos a edificação. Por quê? Existem características de Jesus, isso aqui é muito sério, isso aqui é muito importante. Existem características de Jesus que eu só vou ver no Anderson, que não estão em mim, mas eu vou ver nele. E para eu aprender a ser como Cristo, eu preciso olhar o que Cristo plantou nele. Sabia disso? Isso aqui é muito sério, gente. Isso aqui é muito importante. Se eu entendo isso, eu paro de ficar procurando os defeitos no outro e eu começo a olhar o que de Cristo tem nele que eu preciso aprender. Talvez vai ser mais difícil para a gente que se acostumou a olhar o que não tem de Cristo, que é mais fácil. A gente olha o que não tem de Cristo na pessoa. Mas quando a gente começa a olhar o que tem de Cristo, em vez de eu olhar e perceber, poxa, mas aquele irmão faz isso, aquela irmã faz aquilo, eu começo a olhar, o que ela faz de bom? Tem gente que tem dificuldade com algumas coisas. Tem gente que tem, vamos lá, um exemplo, tem gente que tem dificuldade com o horário. Chega só atrasado, mas tem um coração amoroso. Tem gente que só chega no horário, mas tem um coração mais duro. Sim ou não? Sim ou não? Tem gente que é mais bravo, tem gente que é mais amoroso. Só que o bravo, talvez é o que mais trabalha ali em um aspecto. O mais amoroso já gosta de ser amoroso em casa, sem se envolver muito. Aí você começa a perceber, aquilo é importante em A, eu preciso pegar essa qualidade para mim. Aquilo é importante em B, eu preciso pegar essa qualidade para mim. Por quê? Cada um de nós desenvolvemos aspectos que remetem a Cristo quando nascemos de novo. E aí junta tudo isso aqui, e forma a igreja. A igreja não é uma entidade de reprodução de pessoas em série. Nós somos unidade na diversidade. Como assim? Tem o branquinho, tem o moreninho, tem o baixinho, tem o altão, tem o gordinho, tem o magrinho, tem o alegre, tem o colérico, tem o fleumático, tem o melancólico, tem o sanguíneo, tem gente de tudo quanto é tipo.
mas todos eles se encaixam um no outro e funcionam como organismo vivo. Oh, glória! Aleluia! É a beleza da igreja. É os diferentes que trabalham em unidade. Porque estar junto é diferente de estar unido. Já percebeu que tem gente que está junto, mas não está unido? Cada um está indo para um lado. Agora tem gente que nem está tão perto, mas está unido, caminha pelo mesmo propósito. Então é essa unidade que nós precisamos cultivar. É essa unidade que nos faz crescer. Eu já disse isso aqui, mas eu vou repetir. Essa é a importância de estarmos juntos, Débora, aqui na igreja. De cultivarmos irmã Leonida, aqui na igreja a comunhão. Por quê? Porque eu também sou lapidado pelas tuas falhas. Sabia disso? Eu também, principalmente a gente como pastor e líder, presbítero irmão Vicente. Como a gente é lapidado pelas falhas dos outros. É ou não é, irmão Abdala? A gente tem uma característica. E a nossa tendência é só trazer para perto gente que tem a mesma característica que a gente. Isso é natural. É tendência tua também. Se relacionar com gente que fala a mesma linguagem que você. Gente que usa o mesmo tipo de roupa que você. Gente que gosta do mesmo tipo de conteúdo que você. É a tendência. Só que aí a gente chega na igreja e Deus diz, a obra é minha, eu coloco quem eu quero. E você tem que aprender a lidar com isso. Ah, isso é muito forte. Aí a gente está na liderança e quer colocar quem a gente quer. Vai fazer assim, porque tem o meu jeito. Vai fazer assim, porque tem o meu jeito. Vai fazer assim, porque tem afinidade comigo. Aí Deus vem e diz, mas eu não quero esse, eu não quero esse, eu não quero esse. Pega aquele, Senhor, mas não tem nada a ver comigo. Então você vai aprender a lidar com ele. Pega aquele, Senhor, mas não falo do jeito que eu quero que fale. Então você vai aprender a lidar com ele. Senhor, mas não, vai aprender a lidar com ele, porque na obra do Senhor quem domina é o Senhor. Na obra dele quem governa é ele. Na igreja dele quem faz é ele. Comunhão é isso, é eu trabalhando com as diferenças, mas debaixo da mesma unidade. Mesmo que alguém seja diferente do meu tipo, da minha performance, da minha maneira de pensar, mesmo que alguém seja diferente, se Deus escolheu, ponto final. Até porque a Bíblia é o livro das improbabilidades, dos improváveis. Ninguém escolhe Davi, ninguém escolhe alguém como José, ninguém escolhe alguém como Gideão. É o menor da casa, o mais magrinho, o último deixado, desprezado. Jesus fala, é aquele que eu quero, é aquele que eu quero, é aquele que eu quero, é aquele que eu quero. Oh glória! A gente precisa entender esse segredo como igreja. Porque se a gente não entender isso, meu amigo Robson, a gente passa a liderar com pessoas que são reproduções da gente. E isso é um problema, porque na maioria das vezes as pessoas vão querer fazer o que nós pensamos ser interessante para agradar a gente. Isso é um problema. Existem pessoas que se modelam ao desejo. Mas assim, a gente faz desse jeito. E na verdade, Deus quer usar as coisas que às vezes nós não vemos, foge do nosso padrão. Deus diz, coloca, vai dar certo, porque é eu que estou fazendo. Eu que estou fazendo. Essa é a igreja, a unidade. Onde eu coloco, onde alguém caminha comigo é totalmente diferente do meu estilo. Mas aí eu vou aprendendo. Eu vou vendo coisas que eu precisava mudar em mim, que eu achava que era certo. Que eu preciso mudar em mim, que eu achava que era legal. Vai sendo molde para a minha lapidação. E a obra vai crescendo. Nós precisamos muito disso e precisamos orar. Precisamos clamar a Deus para que os nossos olhos enxerguem como os olhos de Deus enxergam. Que o nosso coração sinta como o coração de Deus. Gente, eu estava pensando sobre isso hoje. Ontem, inclusive. Quem escolheria Timóteo para ser bispo? Fala para mim. O camarada era tímido, Paulo. Tímido, medroso, novo demais. Ele tinha 30 anos no máximo. Piazão de tudo. E para ser bispo naquela época tinha que ter 50. Sabe aquele pessoal que fala sério, posta a voz, tem postura, ele que a gente escolhe. Aí Paulo vem e fala, eu quero Timóteo. Aí o pessoal começa a alvoroçar. Não, mas Timóteo é muito novo.
Além de ser muito novo, Timóteo é tímido. Imagine, irmão Douglas, tímido. Tá bom, tímido e novo. Ok, mas ele tem um problema. Ele tem problema no estômago e de quando em quando ele está em casa de atestado. Cadê Timóteo? Está de atestado. Problema no estômago. Aí alguém olhar para Paulo e falar: Paulo, você está errando, rapaz. Colocando um novo, com problema, tímido. Está errando, Paulo. Paulo orientando Timóteo, dizendo: não, Timóteo. Ninguém te moleste, ninguém duvide da tua chamada pela tua idade. Seja corajoso, Deus, não foi eu, Deus não te deu espírito de temor, mas deu espírito de ousadia. Sabe o que Paulo está dizendo? Timóteo, eu até poderia escolher Apolo, que fala melhor, mas Deus te deu esse espírito de ousadia. Então desperta o dom que está em ti, rapaz. Trabalha, porque foi o Senhor que te escolheu. A beleza da igreja é quando eu aprendo a valorizar as diferenças e vejo pelos olhos de Deus. Vejo pelos olhos do Senhor. Gente, a igreja é totalmente diferente de um sistema administrativo natural. Igreja é totalmente diferente. Igreja é o lugar das incongruências com relação à racionalidade. Ambiente natural, ambiente empresarial, administrativo, empreendedor, a gente aprende segredos, a gente aprende maneiras de liderar, de administrar, colocar pessoas, trazer pessoas, habilitar pessoas, e na maioria das vezes, essas pessoas são escolhidas por um sistema de avaliação meritocrático. O que é isso? Merece. Igreja não é assim. Igreja é direcionada pelo Espírito de Deus. Igreja é apontada por Deus, é apontada pelo Senhor. É o Senhor que pega alguém e fala: é Ele que eu quero que você coloque, é ela que eu quero que... Senhor, mas tem gente melhor. Não interessa, eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. Pode ser que Abinadab, pode ser que Samar seja melhor, mas eu escolhi Davi, ele é segundo o meu coração. Aleluia. Eu sinto a graça de Deus. Essa é a beleza da unidade, da comunhão. Porque nós vamos aprendendo a lidar com tudo isso e dando glória, caminhando de mãos dadas, com as diferenças, mas para o céu, debaixo da unidade. Eu tinha mais algumas coisas para falar. Queria falar que a comunhão traz ajuda, a comunhão traz a força, a comunhão compartilha amor, mas isso a gente deixa por uma outra oportunidade. E eu encerro chamando a tua atenção sobre essa necessidade, como você tem desenvolvido a tua comunhão com as pessoas. Como que nós estamos cultivando a nossa comunhão? Quanto tempo eu estou investindo em pessoas que realmente importam? Quanto tempo em pessoas que precisam da minha atenção e do meu tempo? Quanto tempo eu tenho gastado? Como eu estou desenvolvendo laços de comunhão, porque são eles que vão me socorrer quando eu precisar, são eles que vão me acolher, são pessoas, a gente precisa de pessoas, ninguém vive sozinho, não somos ilha, nós devemos ser construtores de pontes. Nessa vida de comunhão, eu sei que vai ter pessoas que a gente não vai conseguir desenvolver amizade. Não é para estar todo mundo na casa de todo mundo, não é isso que eu estou dizendo. A Bíblia diz que no que depender da gente, a gente tem que ter o quê? Paz com todos. E depender da gente, mas tem momentos que não tem como. Você até tenta, mas a pessoa não quer. Não tem como. Você tenta, a pessoa não quer, ponto final. Mas a gente precisa cultivar isso. A gente precisa valorizar isso. A gente precisa investir mais em comunhão. Gente, isso é tão importante que às vezes você vai ser socorrido por alguém que você não esperava, mas que você plantou lá atrás. Uma ligação, uma mensagem, um abraço.
Passa o tempo e você começa a ver como vale a pena investir em comunhão. Não invista em guerras. Não invista em dissensões. Nós não precisamos ter inimigos. Nós não precisamos fazer adversários. A gente precisa ter amigos. Nós precisamos ter pessoas que possamos nos relacionar. Se eu não me dou muito bem, então eu aprendo a moldar meu coração e não vou me implicar com aquilo. Não preciso falar tudo para todo mundo também não. Às vezes a gente assume a autoridade da sinceridade. Tem que falar e ponto final. Você não precisa sair falando tudo para todo mundo não. Tem coisas que você pensa, fica com você. Para não gerar inimizade. Até porque nem tudo que a gente fala para o outro vai entender como um conselho. Roque, pelo amor de Deus, Roque, pare de fazer isso, pare de fazer aquilo. Às vezes ele fala assim, por que está implicando comigo? Preciso falar tudo. Eu posso também me ponderar um pouquinho mais. Não cultivar inimizades, mas desenvolver comunhão. Comunhão. Gente, é tão mais fácil quando a gente tem menos inimigos, sabia disso? É mais fácil ou não é? É difícil. Sempre terão aqueles que se opõem, mas quando você consegue cultivar, mesmo que sejam os valentes de Davi, desprezado, mas você gasta tempo com eles, é eles que vão trabalhar com você no propósito que Deus te deu. Gente, isso aqui é lindo e eu encerro aqui. Tinha tanta coisa, mas a gente deixa para outro dia. Davi investe tempo em quem ninguém investia. Estava lá onde? Na caverna de... Ninguém gastava tempo com eles. Aparece Davi. E Davi é o que é. Se torna quem se torna, porque ele investiu em quem ninguém investia. E como ele investiu tempo naquelas pessoas, aquelas pessoas olham para ele e dizem, nós vamos honrar Davi. Nós vamos valorizar Davi. E Davi cresce com a fidelidade de quem estava desprezado na caverna. Invista em pessoas e as pessoas irão te ajudar a cumprir o teu propósito. Quantos podem dizer amém por essa palavra? Tem alguém com dúvidas? Se não tem dúvidas, a gratidão.